Paz de Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que eu venho mais uma vez no quadro Bíblia em Foco tratar de assuntos que eu acredito ser relevantes para o momento que vivemos como igreja no Brasil. Na semana passada eu falei sobre diabo ou Satanás está preso. Nós vimos que ele está solto. Hoje nós vamos falar dos seus subordinados, que são os demônios. Estão presos, como algumas pessoas dizem que os demônios estão presos lá no inferno. Nós vamos ver isso aqui hoje. É claro que não, né? Nem todos os demônios estão presos. Alguns demônios sim, outros não. Nós veremos isso aqui. Vamos começar com um texto que está no Evangelho de Jesus, como escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Veja que a expressão aqui, expulsar os demônios, né? Então, se vamos expulsar os demônios é porque eles estão soltos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Veja que em Atos 16, do 16 ao 18, confirma a palavra que está em Marcos, que no nome do Senhor Jesus nós expulsaremos os demônios. Veja que o demônio estava tão solto que teve a capacidade de entrar em uma pessoa, né? Então veja que eles estavam soltos e não presos. Então a maioria dos demônios estão soltos por aí perturbando as pessoas e não estão no inferno, no Hades, para onde vão as almas das pessoas. Só existe alguns demônios que estão presos no Tártaro, de acordo com 2 de Pedro, você sabe que é 2 de Pedro e não 2 Pedro, 2 de Pedro 2 e 4, que também é referido em Judas, capítulo único, versículo 6, e eu vou ler o versículo para você. Apesar da nossa tradução traduzir o termo de 2 de Pedro por inferno, a palavra no original ali não é inferno Hades, é o Tártaro, onde só existe alguns demônios que estão presos. Eu vou ler para você. Diz assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Perceba que a palavra inferno aparece na nossa língua, mas a palavra no original aqui é Tártaro, e não o Hades que Jesus fala em Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19 até o 31. Então perceba, existem alguns demônios presos? Sim, no Tártaro. E Judas vai falar sobre isso na sua carta, capítulo único, versículo 6, diz assim: E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, são alguns demônios. Nem todos os demônios estão presos. A maioria deles estão soltos por aí. Você vai encontrar uma citação também de 4 anjos presos, em Apocalipse 9,14, onde eles estão atados próximo ao rio Eufrates. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como o diabo não está preso no inferno, os demônios também não estão lá. Uma parcela de demônios estão presa no Tártaro e não no Hades, no inferno, para onde vão as almas das pessoas. Próxima semana nós vamos falar sobre aonde todos os demônios, as almas das pessoas e o diabo, aonde eles estarão presos eternamente. Próxima semana falaremos. Deus abençoe a todos e fique todos na paz do Senhor Jesus.